Hoje o plantão é da Home Station com a Sueli Takagi. Vamos estar falando de tópicos bem interessantes como juros fixos, juros variáveis e vamos estar falando sobre refinanciamento. Que é um tema muito abordado por todos. Tanto juros variáveis, juros fixos, o que é isso, gente? Como funciona? Então vocês podem estar perguntando, tá? Cada detalhe a gente vai estar respondendo para vocês. E muitas pessoas perguntam, têm dúvidas. Refinanciamento, eu comprei minha casa, eu posso refinanciar? Eu posso, no caso, abaixar minhas parcelas, eu posso juntar contra as dívidas, posso prorrogar o tempo, como que funciona? Então vamos aprender sobre todos esses detalhes. Então se você achar esse tema interessante, compartilha com os amigos. Antes de explicar um pouco para vocês sobre refinanciamento, eu gostaria de explicar a diferença dos juros fixos e dos juros variáveis. Alguns anos atrás, optavam pelo flat 35, que é juros fixos, né? Os 35 anos você paga os juros desde do começo ao fim. Então, hoje em dia, abriu as portas nos bancos privados, bancos que têm os juros variáveis. Mas, para você entender o refinanciamento, você precisa entender o que vem por trás dos juros fixos e do variável. Então, hoje eu vou estar explicando para vocês um pouco dos juros variáveis, porque o fixo todo mundo sabe, do começo ao fim a mesma parcela. Como é que funciona? O juros variável, né, a própria palavra diz que ele vai variar. A cada 6 meses, os juros ele tem um reajuste. 6 meses tem um reajuste. Só que durante 5 anos você não tem alteração no valor da parcela. Como é que é isso? Né? Por exemplo, a sua parcela é composta por juros e a sua dívida. Então, durante esses 5 anos, os juros vai aumentar, a dívida vai diminuir, o pagamento aumenta, os juros diminuem, e assim ele vai flutuando durante os 5 anos. Mas, durante 5 anos, você tem a segurança de que não vai mudar a parcela. Por isso que dá uma grande diferença também com os juros fixos, porque os juros variáveis, ele é bem mais baixo que os juros fixos, tá? Então, por exemplo, assim, daqui 5 anos, o que vai acontecer? Eles vão tirar a média, tá, dessa flutuação durante os 5 anos e pegar os juros da época atual, da época daqui 5 anos, e vai ver se o juro subiu, se os juros manteve. Então, daqui 5 anos que você vai ter o reajuste da sua parcela. Essa parcela que vai ficar 5 anos fixa, o que acontece também se de repente o juros subir demais? Tem uma outra regra, né, dos juros variáveis, que seria um limite que ele pode subir caso a economia fique instável e os juros venham a subir muito, tá? Então tem um limite teto ali, que é a sua parcela mais 25%, tá? Então, o que seria isso, né? Por exemplo, os juros variou durante todo esse tempo e subiu muito, muito, muito. Então, vai chegar a mais 25% e vai parar, você tem o limite ali. E o que significa? Por exemplo, se você paga uma parcela de 50 mil ienes, por exemplo, hoje, e se a economia ficar ruim, mais 25% seriam 62.500 e subiria a sua parcela num pior cenário. Essa é a diferença dos juros fixos e variável, né? Você paga uma parcela mais baixa, mas tem que também entender o que é os juros variáveis. Hoje em dia, a diferença da parcela do flat com bancos com juros variável pode estar variando aí hoje em dia de 15 a 10 mil, né, Thiago? Sim, 10 a 15 mil, né? Isso, 10 a 15 mil. E se você tem um perfil e consegue poupar esse dinheiro, imagine aí você poupando 10, 15 mil durante 5 anos, podendo aplicar em outras coisas, ou também se preparando, se de repente subir, né, você ter a diferença, não passar apertado caso subir o juros. Mas vamos entender que aqui no Japão existe os juros fixos, que é os juros prefixados que existem, e os juros variáveis. Praticamente esses 3 tipos de juros em modo grosso. Quando a gente falar dos juros fixos, como a Sueli comentou, a gente está falando do flat 35. Aqueles juros que não é o prefixado, aqueles lá que já é fixo por 35 anos mesmo, que os juros não vai estar subindo. Falando um pouquinho sobre essa parte do flat 35, né, algumas pessoas falam, mas minha parcela subiu depois de um tempo. Né? Então vamos entender também esse motivo. Por que algumas pessoas falam que comprou pelo flat e a parcela subiu depois de um tempo? Ou a imobiliária que você, no caso, comprou a casa não explicou direito para você, né? Ou simplesmente você esqueceu o que foi dito para você. Né? Então vamos entender como que funciona. O flat 35, né, dependendo das condições que você comprou, tem alguns descontos nos inícios. Por exemplo, os primeiros 5 anos, os primeiros 10 anos, você tem um certo desconto de juros. E com isso, sua parcela nos primeiros anos é mais baixo devido a esse desconto que o Banco do Governo está dando para você.
após terminar, no caso essa promoção, vamos dizer, esses juros que eles deram de desconto, os seus juros voltam ao normal. Né? Então não é que ele sobe, você tem um desconto, e depois ele volta ao normal e vai até o final sem mudar. E o que também acontece, que as pessoas falam, mas eu comprei pelo flat, mas eu tenho uma parte, né, um outro financiamento junto com o flat, que ele tem aumentado, né, que isso aí seria normalmente 10 a 20%, dependendo da pessoa que financiou com financeira, não o flat. Então o flat muitas vezes, pois, né, de 90% dos juros fixos e 10% variável. Antigamente, tem pessoas que financiava, vamos dizer, 80%, mais 10%, mais 10% praticamente do financiamento total. Né? Então, tem algumas pessoas que, quando falar de Flash 35, tem 3 financiamentos em uma só linha. Hoje em dia, as pessoas, no caso, o normal é ter 90% com flat, mais 10% com a financeira. Essa parte da financeira que a gente está falando, que antigamente tinha 2 linhas de crédito à parte, ou agora essa uma linha de crédito à parte, essa parte é juros variável, né? E de fato ele tem esse reajuste, né, a cada 6 meses. Por isso que vocês têm sentido que mesmo sendo flat, o flat varia. Mas não é que o flat varia, é no caso essa parte da financeira que tem variado os juros. Tá? Então agora o que a gente, quando a gente está dizendo agora juros variável, a gente está falando sobre 100% do financiamento que foi, no caso, financiado por bancos privados, e o financiamento sobre o total dele, o 100% do financiamento, ele é juros variável. Então, por isso que tem essas regras, né, que a Sueli está dizendo, né, confirmando mais uma vez, existem 2 regras dos juros variáveis. Quando a gente fala de juros variáveis, é o Handel-Kind, né, o Handel-Kind, que seria os juros variáveis. Então, ele tem a regra que por 5 anos, a parcela em si não muda. Não é que os juros não mudam, os juros estão mudando por trás ali, cada 6 meses, e depois vai ter um reajuste depois. E tem essa regra de 125% que ele pode aumentar da parcela depois de 5 anos. Então, existe um teto, né, que pode subir a parcela. Tá? Então, só para recapitular, né, sobre esse assunto que a gente está falando. E por que é importante, né, falar sobre refinanciamentos e juros fixo e variável? É porque normalmente, quando você vai estar refinanciando, existem muitas pessoas que estão trocando do flat 35, que o juros é fixo, para um outro banco que os juros é variável, que é mais em conta. Né? Então é só para vocês entenderem a diferença, né, da modalidade de cada juros. Então é isso praticamente, né, para vocês entenderem, e bora continuar, só. E acrescentando, né, no que o Thiago falou agora, quando é o flat 35 e tem esses 10%, 20% de juros variáveis, ele não tem a regra dos 5 anos, é de 6 em 6 meses que eles vão mudar, tá? Exato. Então essa regra que eu expliquei é quando você pega um banco privado e vai fazer o financiamento total com juros variáveis. Então, acho que deu para entender um pouquinho a diferença, né? E o que acontece? Muitas pessoas fazem o financiamento no flat 35, mas depois, né, de adquirir sua casa, você quer fazer sua área externa, né, colocar um painel, bateria, né? E aí você vai adquirindo outros financiamentos por financeiras, né? Às vezes vem aquele vendedor, bate na porta também, e vai vendendo as coisas, aí vai ficar a parcela da casa, às vezes desse 10%, 20%, aí vem a parcela da garagem, vem a parcela do painel, e com o passar do tempo, né, as coisas vão ficando difíceis, né, de pagar. Por exemplo, você paga aí 70 mil da casa, mais 15 mil da externa, mas depois vem mais 20 de painel solar, essas coisas, né? Então, mensalmente vai ficando pesado. Então, as pessoas vêm nos procurar, né, para saber mais sobre refinanciamento. Então, o refinanciamento é isso, é juntar, né, as dívidas que você tem relacionadas à casa, né, e virar uma parcela só, né? Então, só que assim, Suelen, quanto que eu vou conseguir economizar? É de pessoa para pessoa. Ponto importante. Cada pessoa pegou um juros diferente, cada pessoa tem idade diferente, um perfil diferente, então, assim, não tem como a gente só falar assim, generalizar e falar o X quanto que cada um vai economizar. Nós precisamos fazer uma análise de cada perfil, pegando os relatórios das dívidas. Todo mundo, quando compra casa, recebe uma folha, né, dizendo ali quais são as parcelas, quais é o saldo atual naquela data, e a gente precisa
desses relatórios, por exemplo, da casa, da externa, né? E em alguns casos, né, até outras dívidas que você tem atualmente, por exemplo, de cartão de crédito, de carro, a gente precisa saber tudo. Por quê? O que vai acontecer? O refinanciamento, a gente vai analisar todo o seu perfil e vai passar uma nova avaliação no banco. É igual quando você compra casa. Você tem que mostrar ali a sua renda, o tipo de trabalho que você faz, quanto tempo você está no trabalho, né? E todas as dívidas ali. Vai ser feito um cálculo igual quando compra casa. Então, é importante, né, quem quer fazer o refinanciamento, né, passar todas as informações corretas para a gente, ir atrás da documentação, para que a gente possa fazer um cálculo, uma simulação bem aproximada. E também, o fator mais importante, tá, para quem quer fazer o refinanciamento, você tem que estar com o nome limpo, não pode ter atrasado as parcelas. É o principal requisito, tá? Porque o banco vai ver ali se você é um bom pagador, né, das suas dívidas ou não. Então, quando você já estiver sentindo que está com a corda aqui no pescoço, antes de começar a atrasar, procure uma solução. Não deixe atrasar as coisas, porque o seu crédito cai perante aos bancos. Outro fator importante, alguns anos atrás, quem fazia financiamento no Flat 35, tinha que contactar o seguro de vida separadamente. Muitos pagavam anualmente o seguro de vida. E muitos casos que eu vi, as pessoas, devido à situação financeira, acabam deixando de lado e não pagam mais o seguro de vida, porque anualmente, querendo ou não, às vezes é 80 mil, 100 mil por ano que a pessoa tem que pagar, e dispor disso de uma vez fica complicado. Então, a gente já pegou casos de pessoa, não, eu não estou pagando, não dá para pagar. E se acontece alguma coisa, né? Se acontece alguma coisa, não vai quitar a casa por não estar pagando o seguro. Então, hoje em dia, para quem for refinanciar a casa, o seguro de vida vai estar incluso nesse novo financiamento. Então, há pessoas que querem refinanciar simplesmente para colocar o seguro de vida, às vezes nem compensa muito, mas quer colocar o seguro de vida ali já nas parcelas, que vai ser mensalmente, diferente de ter que pagar anual, tá? Então, se você vai ter que entrar no seguro de vida novamente, você precisa estar em bom estado de saúde, né? Então, às vezes acontece, né, das pessoas procurar muito tarde, né, o refinanciamento e já tá com algum probleminha, já tá tomando alguns remédios, essas coisas, então fica um pouquinho mais difícil a aprovação, não que é impossível, né? Tem alguns tipos de seguro de vida, né, que permite também, se a pessoa tiver alguma doença, mas é mais difícil a aprovação. Então, né, quem procura o refinanciamento, né, os pontos principais, né, não ter atrasado as parcelas, né, ter boa saúde e estar com um trabalho estável, tá? Essas são as principais dicas, tá, que a gente dá, tá? Então, antes de atrasar, antes de ficar difícil a situação, né, já procura uma solução, uma saída. Ok, vamos pegar vamos passar uma atenção especial para o pessoal nesse ponto. É que assim, quando as pessoas pensam em refinanciamento, né, normalmente é porque a situação já está difícil, tá? Esse é o fato. Muitas pessoas nos procuram quando a situação já está difícil, ou como a senhora está falando, né, já está com a corda mais ou menos aqui já. Mas na verdade o produto, né, vamos dizer, a modalidade de refinanciamento, né, é apropriado para quem ainda não está apertado. É para as pessoas que, no caso, está pagando normal, falam, não estou com nenhum problema agora. É para aquelas pessoas que nunca parou para pensar sobre um refinanciamento porque está de boa por enquanto. Mas, na verdade, para essas pessoas que é aconselhável estar reorganizando as suas dívidas para futuramente não ter esse tipo de problema, vamos dizer, financeiro. Porque ainda você, vamos dizer, está com saúde, a sua financeira pessoal, familiar ainda está saudável, e aí você melhora mais ainda, né? Então, vocês que estão assistindo essa live, vocês que têm pessoas que já compraram a casa, né, no caso, compartilha, no caso, essa live, né, sobre esse tema de financiamento, porque normalmente as pessoas nos procuram já tarde demais, vamos dizer. Tá? Então, vamos tentar entrar em contato com nós antes que as coisas apertem. O refinanciamento, na verdade, é uma modalidade que seria ideal para quem ainda não tem preocupação financeira.
Então, para aquelas pessoas que ainda não estão com parcela atrasada, aquelas pessoas que ainda não estão sentindo, vamos dizer, apertar o mês a mês, né? Então, para você, né, que falaram, nunca parei para pensar sobre refinanciamento, para vocês que seria o ideal, vocês tirar um tempo com a família e tentar analisar suas finanças. Será que a gente não pode melhorar mais ainda nossas finanças? Né? Porque, de fato, que se sua parcela já está atrasada, o refinanciamento não vai sair. Né? E se você está com muitas dívidas e já está apertado, o banco vai analisar isso e vai perceber que você está muito apertado também. E se de repente você acabou de mudar de emprego, também as condições vai ser mais difícil. Né? Então, para quem está estável, para você sim seria ideal estar pensando, analisando sobre o refinanciamento. É claro que tem aquele ponto que a Sueli falou, muitas pessoas teve o seguro de vida cancelado, né, na época pelo FLET, que pagava seguro de vida à parte, mas deixou de pagar devido a algumas dificuldades no passado. E uma vez perdido esse seguro de vida, não consegue mais entrar de volta. Então, ou você tenta entrar num particular, ou o ideal, né, seria você estar refinanciando, e com esse refinanciamento você, vamos dizer, consegue entrar, né, consegue ganhar novamente, né, o seu seguro de vida com financiamento. Tá? Então, para você que no caso tem família, fala que quer garantir o futuro para a sua família, tá? Então refinanciamento seria ideal. Então, são para esses dois tipos de famílias, né, dois tipos de pessoas. Para quem quer entrar novamente no seguro de vida, bacana tentar de novo. E para você que ainda não tem essa preocupação financeira, mas quer melhorar mais ainda. Claro que se você já está começando a sentir apertar as finanças, mas ainda não está atrasada, dá para a gente analisar para ver a possibilidade do refinanciamento. Mas como conselho, seria ideal, né, vocês que ainda a vida está tocando normal, tentar fazer uma avaliação para ver se vocês não podem melhorar mais ainda. Porque de fato tem muitas pessoas que conseguem abaixar as parcelas. Né, vamos dizer, se for, vamos dizer, poucos efeitos, 10, 20, 30 mil, né, a maioria das pessoas tem esse efeito. Diferença de 100 mil ienes no total, que tinha muitos financiamentos, e quando faz essa junção, no caso de dívida, e faz uma comparação com o anterior, dá 100 mil por mês. E se você for pensar 100 mil por mês, gente, é 1 milhão e 200, é muito dinheiro. Né? Claro que, né, no caso, vamos dizer, em caso especial, que tinha muito financiamento e deu certo, devido a pessoa ter uma renda alta que conseguiu juntar tudo. Tá? Então, vamos tentar analisar, né, que às vezes você pode pensar, bom, é só 20 mil por mês, mas 20 mil por mês, tá? Em um ano, no caso, dá 240 mil, praticamente o salário. Em 10 anos é 2 milhões e 400, é muito dinheiro, gente. Vamos tentar analisar a possibilidade do refinanciamento. Pessoas também que às vezes querem fazer uma reforma, uma área externa, né? Sim. E não quer mexer muito no valor da parcela, também é indicado, né, o refinanciamento. Você faz o refinanciamento, mas a reforma externa que você quer, e aí as parcelas, em vez de repente, se você fosse fazer separado sobre 20 mil, às vezes fica quase pelo mesmo preço que você já está pagando e não mexe no seu orçamento ali mensal. Muito, é lógico, vai depender do tamanho da reforma que você quer fazer aí na sua casa, né? Então, também é indicado para essas pessoas que querem fazer algo, mas não querem sair muito ali do orçamento mensal que foi definido pela família, né? Sim. Então, quando a gente fala de reforma, gente, né, principalmente para você que já passou 10 anos após a compra da casa, já está na hora de pintar a casa, trocar o silicone das placas, né? Então tem um custo a mais que, vamos dizer, para manter a casa. Às vezes você fala, bom, minha cozinha já está velha, meu virou já está velho, eu quero dar uma reformada aqui. Né? E de repente você fala, poxa, eu nunca pensei em colocar painel solar, mas as contas agora tá caro, né? Queria aproveitar e colocar um painel solar. De repente você já tem painel solar, queria aproveitar e colocar uma bateria. Né? Às vezes você fala, poxa, muita gente está colocando agora a garagem, no caso, né, de carro grandão, às vezes fechada. Então, todo esse tipo de coisa você consegue estar juntando no refinanciamento e às vezes não vai mudar, no caso, sua parcela. E se você conseguir fazer esse tipo de reforma e ainda abaixar sua parcela, bacana. Né? Então, vamos analisar. Então, pode ver que tem muitas pessoas podem se encaixar. Né, para quem quer entrar no seguro, para quem no caso quer baixar a sua parcela, para quem quer fazer reformas ou áreas externas, painel solar, bateria, para todos vocês o refinanciamento no caso é aconselhável. É um produto que você pode aconselhar para os seus amigos, para os parentes, né, que é um produto que no caso de fato é vantagem.
Tá? Então, você, se ainda não pensou, no caso, nessa possibilidade, a Sueli vai estar passando para vocês a região que nós, no caso, Home Station, principalmente ela está atendendo, tá? Para vocês entenderem um pouco mais se você vai nos encaixar, né, no perfil dos clientes que a gente está atendendo ou não. A Home Station, né, fica localizada em Miequém, mas o nosso grande atendimento fica aqui na região de Tokai, tá? Seria Gifu, Aichi, Mie, e às vezes até a gente tem atendido. Porém, às vezes vem muita pergunta do pessoal lá de Saitama, Guma, né? Só que ainda a gente não tem pessoal para estar atendendo tão longe, tá? Então, primeiramente, a gente vai estar focando aqui na região de Tokai, tá? Você que é da região e quiser fazer uma consulta, tá? Pode estar mandando uma mensagem que a gente vai analisar cada caso. Vou passar um requisito base para o pessoal, para quem está pensando em refinanciamento. Bom, primeiramente você está com trabalho estável. Trabalho estável, né? Pelo menos aí mais de mínimo 6 meses, acima de 1 ano. Quem acabou de mudar de serviço, o banco ainda não vê como que está num serviço estável, né? Então, você que já tem 2, 3 anos, com certeza as suas chances vai ser melhor. Tá com a saúde, com uma boa saúde, tá? E para quem tem menos de 50 anos, os novos bancos provavelmente têm alguns planos a mais de seguro de vida. Então, se você ainda tem menos de 50, você pode adquirir alguns planos, por exemplo, que tem aquele Sandai Shippei que fala, né? Que você pode cobrir câncer, infarto, derrame, tá? Tem algumas outras modalidades, né? Mas quem tem acima de 50 anos já vai pegar o seguro de vida comum, que seria morte e invalidez grave, no caso. Não ter atraso nas parcelas, tá, gente? Você que está aí querendo economizar um dinheiro, né? Então, não ter atraso nas parcelas, tá? Então, seriam, acho que esses 4 principais requisitos, né, para estar conseguindo fazer o refinanciamento. Um ponto, né, que é importante deixar, né, falado para vocês também, tem que ter um japonês básico para poder ser avaliado pelos bancos, tá? Muitos, assim, pelo flat, às vezes acaba conseguindo passar sem tanto japonês, mas o refinanciamento tem esse ponto negativo também, que requer o japonês básico, tá? Sem nada de japonês também é difícil para a gente apresentar o perfil para os bancos, tá? Então, seria isso. E você que ficou interessado, por exemplo, será que o refinanciamento serve para mim ou não, tá? Você pode entrar em contato através da página, né, da Home Station. A gente tem a página do refinanciamento também. Pode estar nos contactando, que tem a equipe especializada, tá? Para estar atendendo. A gente vai dividindo por regiões, tá? Mas, pessoal, a gente tem, né, imobiliária, nós, assim, temos, graças a Deus, temos bastante clientes, né, então se a gente demorar um pouquinho para responder, tá, a gente pede desculpa, né, tem um pouquinho de paciência, às vezes a gente está num banco, a gente está num contrato, a gente não consegue responder ali de imediato, tá, mas a gente vai estar respondendo assim que possível a todos, tá bom? Com certeza, né? Então, bom, como já praticamente a gente foi o tema todo, vamos falar um pouquinho da experiência aí, que você já fez alguns refinanciamento, você já fez o seu próprio refinanciamento também da sua casa, né? Então, acredito que tem experiência para contar para o pessoal entender a vantagem, né? Que agora a gente está falando dos requisitos, a gente está falando que é possível abaixar, mas vamos colocar alguns, vamos dizer, fatos, né? Algumas experiências aí para as pessoas entenderem a vantagem de fato. Vou começar pela minha experiência, né? Acho que 6, 7 anos atrás, eu fui atrás, né, para saber sobre refinanciamento. No escuro, gente. Sem saber, eu fui no banco perguntar sobre refinanciamento, porque naquela época eu tinha pego uns juros que ia ficar muito alto, né? Se eu não me engano, ia passar de 2,30, porque eu consegui o desconto dos juros do flat durante os 10 primeiros anos, né? Então, fiz a reforma, fiz a garagem, fiz painel, então ali já estava ficando pesado, né? E eu parei de trabalhar, né? Porque eu fiquei grávida, né? Então, as contas realmente começaram a ficar pesadas. E eu sabia que daqui uns anos ia aumentar mais ainda, se não me engano, acho que a 2,4 os juros, né? Então, ia subir bastante.
fora as outras reformas que eu tinha feito, né, ao longo dos anos. Então eu falei assim, nossa, eu preciso achar uma solução antes que eu comece a atrasar as parcelas, não consiga pagar as coisas, né? E fui até os bancos. Mas olha, eu fui bem mal recebida, né, por ser estrangeiro, por eu não entender das coisas. Por mais que a gente entenda o japonês, né, tanto eu quanto meu marido, é difícil. É difícil você entender cada passo, são palavreados diferentes, e às vezes a gente não consegue obter certinho, né, ali, qual que é o cronograma total, como é que vai ser depois, né? Então a gente, na verdade, deu com a cara na porta, né, a primeira vez que a gente foi fazer essa consulta direto no banco. Também, né, aquela coisa, né, acha que é estrangeiro, essas coisas, não vai entender. Então, a primeira tentativa a gente não conseguiu. E depois, passou um tempo, eu não queria desistir, eu queria ir atrás e consegui um outro banco, né, que eu tive que fazer uma reserva primeiro para ir conseguir ir no banco, para eles conseguirem me atender. E direto, assim, na cara e na coragem, eles nem olham direito na sua cara. Né? Então, foi essa a minha experiência. E depois eu consegui refinanciar, né? Eu tive, na época, deu uma diferença de 30 mil ienes, mas 30 mil ienes para mim já estava ótimo, né? Então, de lá para cá, eu já vai fazer 7 anos, né? Que eu refinanciei a casa e durante todo esse período economizando 30 mil ienes. Até então, os juros ainda não subiu, né? Na primeira renovação, que eu falei para vocês que é 5 anos, manteve a parcela. E agora, quando der 10 anos, que eu vou ver se a parcela vai subir ou se vai manter do mesmo jeito, tá? Então, essa foi a minha experiência. E quando o Thiago falou assim, olha, vamos abrir esse setor na empresa para ajudar mais pessoas, eu fiquei bastante interessada, né? Porque eu passei muita dificuldade para conseguir. E se eu conseguir agora ajudar as pessoas com mais facilidades, né? É uma coisa que eu fico muito feliz, né? E comecei a fazer alguns refinanciamentos, não são todos que dão certo, né? Mas os que deram certo, as pessoas conseguiram ter aquele alívio de 40, 50, 70, até 90 mil que eu peguei, né? A nossa amiga Carol pegou de 100, né? Mas eu cheguei a pegar de 90 mil de diferença. Você imagina, né? 90 mil por mês de diferença dá aquele alívio grande. E a pessoa com 90 mil de diferença, ainda ela colocou painel solar, né? Colocou a bateria e ainda teve 90 mil de diferença. E ainda vai ter a diferença na conta de energia, né? Que ela vai consumir menos energia, né? E ainda tem a bateria, né? Para armazenar, porque ela já tinha painel solar, né? Mas a quantidade de painel solar não supria o que a casa precisava, né? Então ela adicionou mais painéis, colocou a bateria e agora tá, além da economia no refinanciamento, tem economia de luz também, né, de energia, né, então foi bastante, assim, gratificante, né, ajudar essas pessoas, né, teve pessoas que fizeram flat e vieram me perguntar, logo que ficou sabendo que a gente estava fazendo, se podia, e aí eu fui ver, ela não tinha nem um ano, né, pago da casa, tá, então, outro requisito, gente, é você ter pago pelo menos um ano do financiamento atual, tá? Para poder ter histórico de pagamento para, assim, o próximo banco, né? Ver você com bons olhos, ver que você não atrasou essas coisas antes de um ano, tá? Fica inviável, né? A gente fazer essa consulta no banco, tá? Então, essa foi a experiência que eu tive, né? Com os clientes, né? Teve clientes, tá? Realmente que não compensou, né, refinanciar. Então, a gente é bem transparente, né, fala, olha, no seu caso não vai dar. Ou, às vezes, por exemplo, teve problema de saúde, né, não tem como. Ou, por exemplo, a renda atual, né, tá um pouco menor do que quando comprou a casa, então tá faltando um pouquinho de renda, né, mas isso também vai ser analisado se não tem alguma outra pessoa que de repente pode estar ajudando no novo financiamento, como fazer junção, né, da renda, por exemplo, como Rochonin, tá? Então, a gente tem bastante experiência na área, tá? Então, essa foi a minha experiência e a experiência dos meus clientes, né, que eu tive até
hoje, né? Isso aí. Tá? Então, gente, confirmando, né? A gente já atende principalmente na região de Tokai, né? Mi, Aichi, Gifu é a região principal que a gente está atendendo, né? Dá para tentar em outras regiões também, né? Como o Rio que a gente atende também. Tá? Mas se vocês, no caso, quiser estar consultando nós, tá? Manda uma mensagem para nós, né? Dá uma ligada para a Sueli, para as nossas outras corretoras, não tem problema. E a gente vai estar analisando o seu caso. Tá? Então, pode ficar à vontade para fazer uma consulta. Daí a gente vai analisar, conforme a Sueli falou, se compensar a gente vai avisar, e se não compensar também a gente vai avisar. A gente é muito transparente nesse ponto, não precisa se preocupar. Daí a gente vai fazer uma análise para você. Daí a análise, vamos dizer, não vamos dizer que passa todo mundo, tá? Mas não é uma coisa muito burocrática. É como se você tentasse o financiamento de novo, mas com menos procedimento, vamos dizer, né? Um pouquinho menos, né? Tá? Então vamos tentar, para quem está com essa vontade, tá? Então compartilha, né, essa novidade, refinanciamento, porque são poucas empresas nesse mercado, né, falando dos mercados estrangeiro, que atende, no caso, essa modalidade de refinanciamento. Então, se vocês, no caso, nunca escutou dizer sobre refinanciamento, ainda está com dúvida, entre em contato. E se vocês, no caso, escutou nossa live, nosso vídeo, e achou interessante, né, pode entrar em contato que a gente vai estar atendendo vocês com o maior prazer. Sim, se você tem algum amigo, né, que queira refinanciar, alguma coisa assim, né, compartilha, né, a live, né, eu acredito que isso vai ajudar bastante pessoas, mas uma coisa que eu digo que a gente explicou na parte 1, tá? É importante as pessoas entenderem, né, o que é, qual é a mudança dos juros fixos, dos juros variáveis, né? E você tá ali ciente, né, quais são as mudanças, o que pode acontecer. Então, se você gostou da live, deixa seu like aí, tá? A gente faz esses vídeos com muito carinho. A gente sempre está estudando o mercado, né? Para poder passar sempre as informações corretas e ter muita transparência com vocês. Tá bom? Muito obrigada pela participação de todos e quem assistiu depois também, se gostou, compartilha com os amigos. Aí, então, arigatou, gente. Até a próxima.